Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse segundo episódio da nossa série de relações eu vou falar para vocês sobre um tipo específico de relação muito importante, tá? Então nessa série eu vou falar sobre duas relações. Bom, por enquanto no meu planejamento é isso, ok? Então o primeiro tipo de relação que eu vou mostrar para vocês é a relação de equivalência, tá? O vídeo vai se compor da maneira seguinte, tá? Eu vou definir o que é uma relação de equivalência, como a gente mostra na prática que uma certa relação R é uma relação de equivalência. Ok? Vou dar dois exemplos de relações de equivalência que a gente vai encontrar bastante, ok? E depois eu vou introduzir um pouquinho a noção de classe de equivalência, que eu vou me aprofundar no próximo episódio, e vou propor um exercício para vocês, que eu vou corrigir nesse vídeo mesmo, tá? Eh, Porque eu não gosto muito dessa prática de mandar um exercício e depois corrigir no próximo vídeo, porque caso vocês queiram fazer rápido, tá? Então eu convido vocês a fazerem pausa na hora que eu propor o exercício, e assim que vocês estiverem confiantes de ver a correção, vocês continuem o vídeo, ok? Então vamos lá. O que é uma relação de equivalência, tá? Então lembre-se, uma relação, a gente fala que x está em relação com y quando temos isso daqui, ok? Então nossa relação vai ser sempre esse grande R aqui, e eu quero mostrar quando é que esse R é uma relação de equivalência, tá? Então lembre-se, no último vídeo, no final do último vídeo, eu listei para vocês várias definições, né? Então quando a gente fala que uma relação é reflexiva, simétrica, dissimétrica, etc. Tá? Então, a relação de equivalência ela tem que validar três dessas definições. Uma relação de equivalência ela tem que ser reflexiva, se eu conseguir escrever. Então, reflexiva, meu Deus do céu, não sei escrever. Reflexiva, tá? Então, o que que significa uma relação reflexiva? Seria que para todo x que pertence a E, temos que x está em relação com ele mesmo, ok? Ela tem que ser simétrica, ok? Então, a simétrica eu estou dando uma lembrada para vocês, seria para todo x y que pertence a e ao quadrado, temos que x r y implica que y r x, tá? Então a gente tem uma simétrica aqui, né? Então a gente pode permutar os dois termos, né? Então se x está em relação com y, isso implica que y está em relação com x, tá? E o último ponto é que ela tem que ser transitiva. Transitiva, tá? Então transitivo seria, bom, no nome, tá? Já está bem escrito, então para todo x, y, z que pertence a e ao cubo. Se temos x que está em relação com y e y que está em relação com z, né, isso implica, né, por transitividade que a gente fala, que x está em relação com z. Tá? Então você vê que a gente tem um ponto em comum aqui, então isso se mantém para os termos extremos. Tá? Então uma relação de equivalência é definida por essas três propriedades, tá? Então, se temos uma relação que valida essas três propriedades, é o que a gente chama de relação de equivalência. Então, nosso primeiro exemplo de uma relação de equivalência seria simplesmente a relação de igualdade, né? Então, se temos R que igual a igual, né? Fica meio estranho assim, mas seria a relação de igualdade, né? Bom, isso daqui não vai ter nenhum segredo, tá? Porque é pela definição da igualdade. Então, claramente uma relação de equivalência, por quê? Porque ela é reflexiva, né? Então, temos sempre que x igual a x, isso é óbvio, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ser simétrico, tá? Então, se temos x que igual a y, né? Por definição mesmo da igualdade, temos que y igual a x, ok? Então, temos é, o simétrico, né, dessa relação. E transitiva, isso é óbvio, né? Se temos x que igual a y e y que igual a z, por definição da igualdade, temos que x igual a z. Ok? Então, como ela define esses três pontos, o que a gente fala que a relação de igualdade é uma relação de equivalência. Ok? Outra relação que a gente vai encontrar até que frequentemente é a relação de congruência, tá? Então, isso eu vou ter que dar uma introdução para vocês, porque muitos de vocês talvez não conheçam o que é a congruência. A congruência, ela vem de um setor da matemática que se chama aritmética, mais precisamente a aritmética modular, tá? Então, primeiro temos dois pontos a saber. De vez em quando eu vou escrever, por exemplo, 5 módulo 2. Tá, isso quer dizer o quê? Quando eu escrevo 5 módulo 2, eu me interesso ao resto da divisão euclidiana de 5 por 2. Tá? Então vocês lembrem-se, né, do colégio, do fundamental, sei lá, que a divisão euclidiana é quando a gente bota as barras aqui e a gente fala, eu quero dividir 5 por 2.
ok? Então, se a gente dividir 5 por 2, vamos ser 2 aqui, então 4 aqui, a gente faz menos e isso vai ficar 1. E você vê que não temos mais o que fazer, né? Porque senão nós vamos ter um número fracionário aqui, né? Então, a gente fala que 5 é 2 vezes 2 mais 1, né? Porque fica 4 mais 1, 5. E o resto dessa divisão euclidiana seria esse 1. Tá? Então, quando a gente fala que 5 módulo 2, a gente se interessa ao resto da divisão euclidiana, então aqui seria igual a 1, ok? O outro ponto é quando temos, por exemplo, A congruente a B módulo N, tá? Vocês podem ver também essa escrita, A igual a B mod N, tá? Eu prefiro essa daqui, então a gente vai se manter com a que eu prefiro. Isso daqui significa o quê? Isso é equivalente a dizer que N, que é um número inteiro, divide A menos B. Tá? Quando a gente fala disso, é o que a gente fala que se A menos B é dividido por um inteiro, dá um inteiro. Tá? Então, esse vai ser o nosso N. Então, eu vou me interessar, como exemplo, numa equação modular, vamos dizer, que seria 26 congruente a 12 módulo N. Tá? E eu quero achar esse N. Tá? Então, eu quero achar o N que divide A menos B, então 26 menos 12, que dá um inteiro. Ok? Esse é o nosso interesse. Então, eu quero saber qual N que divide 26 menos 12. Né? Então seria qual n que divide 14 e dá um inteiro. Tá? Então vocês veem bem que temos duas opções. Né? Temos que 2 divide 14 porque ele dá 7. E temos 7 que divide 14 que ele dá 2. Vocês podem testar na mão que não temos nenhum inteiro que divide 14 que dá um inteiro. Ok? Ou seja, essa equação modular ela tem duas soluções. Temos que 26 é congruente a 12 módulo 2, tá? E temos que 26 é congruente a 12 módulo 7, porque são os dois n's que dividem 26 menos 12, que dão números inteiros. Tá? Isso que a gente fala de congruências. Tá? A gente vai falar bastante sobre isso no futuro dessa série, principalmente, porque a gente vai falar mais a fundo sobre as congruências e sobre conjuntos congruentes. Então é bom eu introduzir essa noção para vocês agora. Então vamos averiguar que a relação de congruência é realmente uma relação de equivalência. Então vamos verificar o primeiro ponto, que é a reflexividade. Ok? Então lembre-se que a gente tem que verificar que A é congruente a A módulo N. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso que significa que N divide A menos A. Né? Mas A menos A é zero. Então que N divide zero. Só que vocês veem bem que zero é dividido por qualquer outro número, porque ele sempre vai dar zero. Então ele sempre vai ser dado inteiro. Então essa relação aqui sempre é verdade. Ok? Então a gente provou que a congruência é reflexiva. Agora vamos verificar a condição de simetria. Né? Então a gente vai sair de A congruente a B módulo N. E eu quero mostrar que B é congruente a A módulo N. Né? Eu quero mostrar a inversão. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso significa que N divide A menos B. Né? Mas se N divide A menos B, ele também divide B menos A. Porque, no caso, ele divide... vocês lembram que se N divide um positivo, ele divide também o, o contrário, vocês falam em português, eu não tenho certeza, mas seria o negativo desse número, então ele divide também menos A mais B. Perdão, menos A menos B. Né? Então isso implica que N divide B menos A, né? Se você distribuir esse menos. Então isso implica que temos que B é congruente a A módulo N. Ok? Então isso é a verificação de simetria bem simples também. Agora a transitividade temos um pouquinho de trabalho, tá? Porque a gente tem que considerar que A é congruente a B módulo N e B é congruente a C módulo N. Né? E o que a gente quer mostrar é que N divide A menos C. Né? A gente quer mostrar isso. Essa condição aqui, ela mostra que N divide A menos B. E essa condição aqui mostra que N divide B menos C. Né? A gente quer mostrar que N divide A menos C. Então que A é congruente a C módulo N. Ok? O que seria A menos C? A menos C é a mesma coisa que A menos B mais B menos C.
né? Como n divide a menos b e divide b menos c, a gente tem que n divide a menos b mais b menos c, né? Porque ele divide os dois, então ele divide a soma. Isso implica, então, né, por relação, porque a gente supõe que isso é verdade. Quer dizer, a gente não supõe que é verdade, isso é verdade, né? A gente só formulou de uma maneira que ajuda a gente. Então, que n divide a menos c. Ok? Então, se n divide a menos c, isso implica que a é congruente a c módulo n. Então, temos bem a transitividade que está verificada. Ok? Ou seja, como temos nossos 3 pontos, a relação de congruência é uma relação de equivalência. Agora falando um pouquinho sobre o próximo episódio, né? Se a gente pode representar as relações de equivalência como gráficos orientados, né? Se por exemplo temos as relações, temos esses dois elementos, né? x10 e x8, a gente fala que é uma relação de equivalência quando temos todas as flechas que ligam tudo, né? Então temos uma flecha que liga x10 a x8, vice-versa, e obviamente, né, que a gente fala da reflexividade, temos uma flecha que liga x8 a ele mesmo, ok? Esse conjunto aqui, então aqui temos que x8, a gente, por, por convenção, anota com uma barra, x8 igual a x10, ok? Isso seria uma relação de equivalência. E todo esse conjunto aqui, então tudo isso daqui, o que a gente fala que é uma classe de equivalência, tá? Isso daqui é para distinguir. Então aqui temos uma relação de equivalência, temos x11 barra, né? Só que você vê que ele está separado dessa classe de equivalência, tá? Mas isso não quer dizer que ele não é uma equivalência. Então é o que a gente fala de classe de equivalência. Eu vou me adentrar mais no próximo episódio, mas é para vocês entenderem bem, é, já dar uma olhada sobre isso, né? Que a gente pode representar por gráficos. Agora, para propor um exercício para vocês, tá? Então eu convido vocês a darem pausa e tentarem sozinhos. Ele é um pouquinho técnico, mas nem tanto, tá? É só vocês aprenderem e tentarem mostrar. Isso também é para ver se vocês acompanharam a série de conjuntos. É, para mostrar que isso é uma relação de equivalência, tá? Então eu vou mostrar o exercício para vocês, né? Então a gente considera E um conjunto não vazio, né? E um alfa que pertence ao conjunto de partes de E. Tá? E a gente considera x e y dois elementos de alfa, ou seja, dois elementos que pertencem ao conjunto de partes Z, tal que existe um outro elemento que pertence a alfa também, e que ele esteja incluído na interseção desses dois conjuntos. Ok? Então até aí é uma definição, não tem nenhum mistério, vocês não é que aprendam, né, mas vocês verificam que vocês entenderam bem essa definição. A gente considera uma relação marcada por tilde, ok? E a gente fala que A tilde B, ou seja, uma relação entre dois conjuntos, é equivalente a dizer que existe um conjunto que pertence ao conjunto de parte G, tal que se a gente faça a interseção com A, igual a interseção dele com B. Tá? Então essa é a definição do exercício e, obviamente, o objetivo é mostrar que tilde define uma relação de equivalência, tá? Então eu convido vocês a fazerem o exercício e assim que vocês tentaram, né, continuar o vídeo. Bom, o primeiro ponto, né, vai ser sempre a mesma estratégia, mostrar que a relação é simétrica, né? Então temos A tilde B, isso quer dizer o quê? Isso é equivalente a dizer que existe um x que pertence a alfa, tal que x inter alfa igual a x inter B, ok? Só que a igualdade a gente sabe que é uma relação de equivalência. Então isso quer dizer que existe um x que pertence a alfa, tal que x inter B igual a x inter A. Né? Então isso é equivalente a dizer que B tilde A. Ok? Então a simetria é bem simples, tá? Porque temos uma relação de igualdade aqui e o objetivo não é mostrar que a igualdade é uma relação de equivalência, a gente já sabe que ela é uma relação de equivalência, então a gente pode trocar. Né? Isso é óbvio por definição da igualdade. Então o primeiro ponto está facilmente verificado. Eu mostrei primeiro que a relação é simétrica, porque era mais simples, tá? Mas normalmente a ordem é reflexiva, simétrica e transitiva. A reflexiva também é bem fácil, né? Se a gente considera um A que que está incluso no conjunto de partes de E, e também um x que pertence a alfa, tá? Isso já está definido no exercício. A gente tem claramente que x inter alfa igual a x inter alfa, por definição da interseção, tá? Então a gente tem claramente que x está em relação, é, perdão, não é x, é que A está em relação com A mesmo, ok? Então reflexividade está demonstrada bem facilmente também.
Agora a parte mais complicada do exercício é mostrar a transitividade. Vocês perceberam que sempre é um pouquinho mais complicado a transitividade, tá? Então a gente quer mostrar que A está em relação com C. Então temos que, porque A tilde B e B tilde C, então temos que A tilde C. Ok? Isso daqui vocês têm que lembrar dos teoremas e das propriedades da interseção, né? Então teoria dos conjuntos. Ok? Então o que significa A tilde B? Bom, isso é o exercício que dá, tá? Então a gente se contenta com a definição que eles dão. Então isso quer dizer que existe um x que pertence a alfa, tal que x inter A igual a x inter B, né? E temos que B tilde C é a mesma coisa, né? Então existe um x que pertence, no caso não um x, né? Um y, porque é outra coisa, x, é um y que pertence a alfa, tal que y inter B igual a y inter C. Tá? Eu pego outro elemento porque não necessariamente são iguais. Ok? A ideia aqui, bom, é considerar z que pertence a alfa, tal que z está incluso, né, em x interseção y, mas isso é o exercício também que dá. Como z está incluso em x interseção y, temos então que z interseção x igual a z. E a mesma coisa para y, z interseção y igual a z. Né? Isso é óbvio, né? Se temos dois conjuntos x e y, né, a gente considera isso daqui. Então temos que z está dentro desse conjunto. Então se a gente pega o conjunto de z e x, no caso isso vai ser igual a z, porque está tudo aqui. E a mesma coisa para y. Ok? E agora a gente vai fazer a nossa manipulação para tentar cair na relação que a gente quer. Então temos z interseção a, que é igual a z interseção x interseção a. Né? Vocês veem bem que como z é igual a x interseção a z interseção x, então a gente pode ter essa relação. Isso daqui é igual a z interseção x interseção b, né? Porque a gente sabe que a gente já verificou a... Foi mal, bateria fraca. A gente já verificou essa condição, né? Que se x interseção a isso é igual a x interseção b. Agora a gente volta para o nosso z, então vai ficar z interseção b. Isso igual a z interseção y. Deixa eu fechar isso daqui. Z interseção y interseção b. E vocês veem que são manipulações, tá? Então eu convido vocês a tentarem fazer sozinhos. Então isso daqui é, como a gente já mostrou que isso daqui é igual, então temos interseção B que é igual a interseção C. Então temos que Z interseção C. Ok? Então temos que A tilde C. Então mostramos os 3 pontos. Isso finaliza o vídeo de hoje. Então muito obrigado por ter assistido. Relação de equivalência é muito importante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido.